E vejam só essa esfirra de frango com requeijão que eu vou preparar para vocês hoje. Uma massa macia e fofinha, um recheio cremoso com bastante requeijão e ela é muito mais fácil de preparar do que você imagina. E para não perder nenhuma dica e aprender direitinho como é que prepara essa esfirra, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e eu vou começar preparando a massa dessa esfirra. Numa tigela eu vou acrescentar uma xícara de leite, esse meu leite está morno. Vou colocar uma colher de sopa de açúcar. E eu vou acrescentar também um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco, aquele fermento para pão. Eu vou misturar um pouco só para o fermento dissolver no leite. E é importante que esse leite seja morno, mas ele não pode estar muito quente, senão ele vai queimar o fermento. O leite morno ajuda o fermento a dissolver mais rápido e também ajuda no crescimento. Já dissolvi um pouco o fermento. Eu vou acrescentar agora um ovo. 1/3 de xícara de óleo. Eu vou misturar um pouco só para o ovo desmanchar. Agora eu já vou colocar uma colher de chá de sal. E vou começar colocando a farinha de trigo. Eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo. Vou colocar aqui mais ou menos a metade. E vou começar a misturar com uma espátula. Eu só vou misturar essa primeira parte da farinha para depois colocar o restante e a gente começar a amassar com a mão. Eu não vou colocar toda a farinha de uma vez, porque massas que a gente tem que sovar, é importante que você vá colocando a farinha aos poucos, porque depende muito de cada farinha. Tem farinha que absorve mais o líquido, farinha que absorve menos. Então se você colocar toda a farinha de uma vez, você corre o risco da massa ficar muito pesada. Eu misturei a primeira parte da farinha, vou colocar mais um pouco. Vou misturar até quando seja possível misturar com a espátula. Daqui a pouco eu já tenho que amassar com a mão. Lembrando a vocês que todos os meus ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. Agora que a massa está nesse ponto aqui, que ela já incorporou toda a farinha que eu coloquei, mas ela já está bem mais difícil de ficar amassando aqui com a espátula, eu vou passar essa massa para a mesa e vou começar a sovar. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui na bancada. Vou pegar a massa. Eu vou começar a sovar essa massa. Eu tenho que sovar essa massa por uns 10 minutos, até que ela fique uma massa bem elástica. Se a massa estiver grudando muito, você pode colocar um pouco mais de farinha. Aqui no meu caso não é necessário, eu não usei toda a farinha, sobrou mais ou menos o equivalente a uma meia xícara. Agora é só sovar essa massa por 10 minutos até que fique uma massa bem lisa e bem elástica, mas você pode fazer esse processo também numa batedeira planetária se você tiver. A massa está grudando um pouco na mão ainda, vou colocar mais um pouquinho de farinha. E a farinha você sempre vai acrescentando aos poucos. Conforme você vai sovando, se você sentir a necessidade, você coloca mais farinha. A massa não pode grudar na mão, mas também não pode ficar uma massa muito pesada que seja difícil de você trabalhar. E também quero te pedir mais um favor. Se você está gostando do meu vídeo, aproveita e deixa um like. É totalmente de graça, não custa nada para você e vai ajudar bastante aqui o canal. Eu já estou sovando a massa 10 minutos, como vocês podem ver, a massa já ficou bem mais lisa, ela já está bem mais elástica. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dividir essa massa em 12 partes. Então eu vou começar fazendo aqui uma bolinha. Deixa uma bolinha bem redonda, que fique bem uniforme o tamanho, para ficar mais fácil de dividir. Eu vou dividir ela primeiro aqui no meio. Cada uma dessas partes aqui eu vou dividir em 3 partes. E essa parte eu vou dividir no meio. Então eu vou formar 12 partes para fazer 12 esfirras. Se você tiver uma balança, você pode pesar a massa para fazer todas elas do mesmo tamanho. Agora eu vou pegar uma porção dessa massa e vou juntar aqui. Eu pesei todas elas, deu 70 gramas na média. E o que eu fiz? Eu fui acertando. Uns pedaços ficaram maiores, menores. Eu fui tirando um pedaço da maior e fui deixando elas todas do mesmo peso. Agora eu vou fazer o seguinte. Fiz uma bolinha aqui. Eu vou fazer assim uma conchinha com minha mão. Não vou encostar em cima da massa. E eu vou ficar boleando. Você boleia bem de leve até que fique uma bolinha perfeita. Então você vai fazendo esse movimento circular, sempre boleando a massa, sem pressionar a massa. É como se você estivesse fazendo um carinho. Ela tem que encostar levemente na palma da sua mão. E a massa vai ficar assim.
uma bolinha perfeita. Eu vou deixar aqui em cima de uma outra tábua. Enquanto isso eu vou boleando todas elas. Eu já boleei toda a massa, são 12 bolinhas, todas do mesmo tamanho. Agora eu vou cobrir e vou deixar essa massa descansando por 40 minutos. Mas enquanto a massa cresce, eu já vou preparar o recheio de frango para rechear essas esfirras. E numa panela eu vou colocar um fio de azeite, mais ou menos uma colher de sopa. E já vou acrescentar 2 dentes de alho picados. Eu só vou aguardar o alho fritar para daí acrescentar os outros ingredientes. É bem rapidinho, coisa de 1 minutinho. O alho já fritou, já perfumou bastante a cozinha. Agora eu vou acrescentar uma cebola picada. E meia cenoura ralada, que eu ralei na parte mais fina do ralador. Vou misturar um pouco e vou aguardar a cebola com a cenoura refogarem bem. Eu já vou colocar uma pitada de sal, assim acelera o processo. O sal vai soltar o líquido da cebola e vai refogar mais rápido. A cebola e a cenoura já estão bem refogadas. Eu vou acrescentar um tomate picado. Eu vou ficar mexendo aqui até esse tomate começar a desmanchar. E agora que o tomate já desmanchou, eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de extrato de tomate. E vou colocar só um pouquinho de água. Agora que essa parte do molho já está pronta, eu vou acrescentar 200 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Vou misturar bem o peito de frango aqui no molho. E esse frango não pode ficar muito ensopado, ele tem que ficar assim, mais sequinho, para a gente poder rechear as esfirras. Eu vou aproveitar e já vou temperar. Vou colocar mais um pouquinho de sal, um pouco de pimenta do reino. Lembrando a vocês que os temperos sempre são a gosto. Vou colocar 1/4 de colher de chá de páprica doce e cheiro verde a gosto. Agora é só misturar bem. E aqui o recheio já está pronto. Vou desligar o meu fogão e vou aguardar a massa terminar de crescer. E já se passaram os 40 minutos, a massa já cresceu, já vou mostrar ela aqui para vocês. Eu já tenho aqui também uma forma pronta, essa minha forma está untada só com óleo, e eu vou começar agora a montar as esfirras. E olha como a massa é perfeita, elas cresceram super bem. E para moldar as esfirras é o seguinte, eu vou pegar uma dessas bolinhas da massa, eu vou tirar o ar aqui com a mão. Com o rolo de macarrão eu vou abrir ela até que ela fique com mais ou menos 18 centímetros de diâmetro. Você abre, vá virando para que a massa fique no formato circular. A massa não precisa ficar muito fina. Ela tem que ficar com mais ou menos de 2 a 3 milímetros de espessura. E agora que ela já está nesse formato circular, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um pouco de requeijão cremoso. Por cima do requeijão eu vou colocar o recheio de frango. Você divide o recheio para que ele dê 12 porções. E o fechamento da esfirra é o seguinte, você pega aqui essas 2 pontas e junta aqui no meio. Você vai apertando bem aqui com a mão para que o recheio não vaze. Pode apertar bem. Vire aqui para o lado, e agora aqui você abre mais um pouco, pega essa metade aqui do centro, junte aqui, e vá fechando as laterais. Ela vai ficar nesse formato triangular, você pode dobrar aqui as dobras, porque você vai colocá-la na forma desse jeito, nesse formato, com as emendas para baixo. Vou colocar aqui na forma, como eu falei para vocês, que já está untada com óleo. Eu vou aqui moldando o restante das esfirras, vou abrir toda a massa, vou rechear todas elas e daqui a pouco eu falo para vocês do restante do processo. E eu já recheei as 12 esfirras, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrir novamente e vou deixá-las descansando por mais 20 minutos, para daí sim a gente levá-las para o forno. E agora que a massa das esfirras já descansaram mais 20 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui uma gema que eu bati com 1 colher de leite e eu vou passar por cima de todas as esfirras. Passando a gema por cima da esfirra vai deixar a massa bem dourada, ela não fica seca e ela vai ficar bem brilhosa. Se você não gosta de usar a gema por cima da massa e quiser usar um outro ingrediente, você pode passar um pouco de azeite de oliva com shoyu.
Já passei gema por cima de todas as esfirras, agora eu vou colocar um pouco de gergelim, mas é totalmente opcional. Você pode também colocar orégano ou, se você não quiser, não precisa colocar nada. E eu já finalizei todas as esfirras e agora eu vou levar para o forno. O meu forno está pré-aquecido a 200 graus, elas levam em torno de 25 a 30 minutos para assarem, até que elas fiquem bem douradas. Então daqui a pouco eu volto com elas já prontas e mostro para vocês. E eu já sei todas as esfirras aqui no meu forno, elas ficaram por 25 minutos. Eu já tirei algumas da forma, coloquei aqui sobre a grade para ela esfriar um pouco. E o que pode acontecer na hora de você tirar da forma, dela colar um pouco, porque a gema escorre e acaba colando um pouco a massa. Então você solta com a espátula e ela sai facilmente. E vejam que perfeição que fica essas esfirras, a massa está bem fofinha, ela está bem dourada, ela fica assim dourada na parte de baixo. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Uma massa muito macia, bem recheada, com bastante requeijão e frango, perfeita para você fazer em casa. E eu espero demais que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Se você fizer em casa, deixa um comentário aqui no meu vídeo, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Mas lembrando vocês também que eu tenho vídeos novos todas segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!